Depois do delete de Lorde Paulistinha, todos nós achávamos que não veríamos outro brasileiro tão cedo no topo da tabela de leves do Tibia. E durante muitos anos foi isso mesmo que aconteceu. Os poloneses, que sempre foram os maiores rushers de experiência de Rookguard, também eram em mainland. Nomes como Tomurka e Mauro Kitt se destacariam e ficariam anos no topo da tabela. Mas o que nós jamais iríamos imaginar é que no pacato servidor de Passera, um nome surgiria e se tornaria um dos maiores nomes da história do Tibia, sendo o primeiro jogador a pegar o nível 1000 e o jogador que se manteria por mais tempo no topo da tabela mundial. Karsek é um Elite Knight atualmente no nível 1535. É brasileiro e extremamente reservado. Ele nunca deu nenhuma entrevista à comunidade tibiana. Eu entrei em contato com ele para a gente poder fazer esse vídeo, mas ele preferiu manter em sigilo tanto o seu nome na vida real quanto a sua idade. Karsek foi o primeiro jogador do Tibia a atingir o nível 700, 800, 900, 1000, 1100 e 1300, sendo o jogador a ter atingido mais marcas em uma única modalidade de leves na seção de recordes do Tibia Week. Além disso, ele foi o primeiro jogador a ultrapassar a tão sonhada porta do nível 999, sendo o primeiro player a entrar no misterioso teleporte dessa linha. Karsek bateu recordes e alcançou lugares que poucos players chegaram nesse jogo, mas lendas como Karsek não nascem prontas, todas elas têm ponto de partida. Quando Karsek começou no Tibia, assim como a maioria de nós, ele pensou duas coisas. A primeira foi, nossa, que jogo feio, e a segunda foi, que troço complicado. Quem introduziu Karsek ao jogo foi o seu colega de escola, Tomás. Tomás também entrou em contato comigo, mas diferente do seu RL, ele parece ser bem mais extrovertido. Tomás acabou me contando boa parte da história do amigo, desde a época deles na escola. Tudo começou quando a gente estava no colegial ainda, e eu jogava muito Tibia naquela época. Eu comecei a jogar Tibia em 2005, e em 2007 eu estava no segundo colegial. E o Karsek sentava sempre atrás de mim, era sempre muito amigo meu, a gente sempre estava perto um do outro. Mas ele não jogava Tibia ainda, ele gostava de jogar GTA San Andreas. Ficava o dia inteiro jogando GTA San Andreas. Aí um dia na escola, assim, eu tava desenhando um Warrior Helmet, que eu era muito viciado no Tibia naquela época. E aí acho que ele viu, não lembro, ele perguntou pra mim o que era aquilo. E aí eu falei que era do Tibia, não sei o que, comecei a contar do Tibia pra ele. E aí ele foi na minha casa aquele dia, à tarde, né? Daí eu tava jogando, mostrando o jogo, ele falou que o jogo parecia de Lego, não gostou muito. Falou que achava meio esquisito o jogo. Mas daí eu falei, vou criar um char pra você, quando você chegar na sua casa, eu te ensino a jogar melhor, é bem legal, não sei o que. Ele, beleza. E aí eu criei um char pra ele e falei, que nome você quer, né, no seu char? Daí ele falou, sei lá, mano, eu não vou jogar esse jogo mesmo, põe qualquer nome aí. E aí tava passando a propaganda no SBT que ia passar Denis o Pimentinha no filme à tarde. Daí eu falei, vou botar Denis então. Ele falou, tá bom, põe Denis o Pimentinha. O plano de se colocar Denis o Pimentinha acabou não dando muito certo, e os dois acabaram decidindo que, ao invés do sobrenome Pimentinha, iriam adotar o sobrenome da família do char de Tomás. Tomás já jogava Tibia há algum tempo no pacífico servidor de Passera. Passera, por ser um mundo no PVP, possibilitava aos players criar laços uns com os outros e aproveitar o aspecto mais roleplay do jogo. Coisa que era difícil nos servidores PVP, porque as pessoas passavam muito mais tempo caçando inimigos, runando com makers e guerreando pelo domínio do servidor do que qualquer outra coisa, né? O nome de Tomás no jogo era Tom de Passera, um Elite Knight que fazia parte da família de Passera. A família de Passera era formada de amigos próximos e IRLs de Tomás. Tomás me mandou essa árvore genealógica da família de Passera, e podemos perceber que ao longo da história rolou alguns romances dignos de Game of Thrones. Como, por exemplo, o próprio char de Tomás, que acabou se apaixonando e se casando com a sua própria sobrinha, a Sorcerer Pritiese. Tomás, na hora de criar o char do amigo, decidiu não só colocá-lo na sua família, mas mais tarde ele e a sua esposa Pritiese acabariam adotando ele como filho in-game. Nasceu assim o char Karsek, que naquela época tinha um nome diferente, Denis of Passera. Karsek começou a jogar no seu char recém-criado, Denis of Passera, e começou a gostar muito do jogo. Tomás me contou um interessante relato sobre o começo de Karsek no Tibia. Ele só upava nos bugs de Carlin, ele upou do level 8 ao level 20 nos bugs ali de Carlin, porque eu ensinei pra ele que tinha como caçar ali. E quando ele era level 8, eu falei pra ele nunca ir pro lado esquerdo nem pro lado direito de Carlin, porque era perigoso. Eu falei pra ele nunca ir pra lá porque era perigoso, então ele ficou com medo de sair da cidade, quando ele era level 8. E aí ele aprendeu que dava pra matar o bug e ficou lá até o level 20, quando ele encontrou mais alguns outros personagens, começou a conversar com as pessoas e descobriu que não era tão perigoso assim.
Karsek foi gostando cada vez mais do jogo, e descobriu nele a sua maior paixão, upar levels. Não demorou muito para Dennis ultrapassar em levels o seu amigo na RL e o seu pai em game, o Tom. Tomás diz que só começou a perceber o poder do amigo quando era ele que tinha que começar a pedir ajuda pro amigo para fazer quests como Orc Fortress. Diferente da sua família em game e do próprio Tom, ao invés de focar no aspecto mais roleplay e charlover do game, Karsek se focou 100% em upar, se tornando, aos olhos de toda a família de Passera, o menino prodígio da família. Eles não tinham ideia da dimensão que Dennis iria ganhar não só em Passera, mas no Tibia inteiro nos próximos anos. Dennis upava num ritmo insano. Enquanto muitos de Passera o acusavam de Sharen ou bot, seus amigos mais próximos sabiam que não era nada disso. Karsek era extremamente dedicado de estudar as mais variadas formas para maximizar o ganho de experiência. Ele calculava as melhores rotações da hunt, separava seus horários de forma para poder caçar o maior número de horas possível. Karsek era extremamente metódico upando. Não demorou muito para que ele se tornasse o top level de Passera, e após ganhar destaque na tabela do servidor, algumas acusações de Sharen por causa do seu nome Dennis of Passera começaram a surgir. Pessoas criavam histórias mirabolantes de que um player chamado Dennis teria vendido o Char para o atual dono, e Karsek, irritado com esses rumores sem fundamento, decidiu trocar de nome. Karsek foi um nome que surgiu da autossugestão de nomes do Tibia, para a decepção de todos que achavam, assim como eu, que tinha algum significado oculto ou história profunda por trás da escolha do nick. Karsek, na vida real, me parece um cara misterioso, reservado, mas acima de tudo, um cara prático. Trocou o nick e continuou seu rush agressivo. No dia 1º de outubro de 2013, Karsek ultrapassa o antigo top level, o polonês Mauro Kitt, atingindo o level 683 e se tornando assim o novo top level mundial. Para muitas pessoas, estar no topo significa finalmente trilhar o caminho da fama, sair por aí se achando e viver um pouco esse momento que é tão sonhado por todos. Mas Karsek nunca quis nada disso. Depois que ele virou top, mano, ele nunca, ficava se achando por ser top, sabe? E ele sempre falou uma coisa pra mim que eu sempre achava que era por isso que ele era top e realmente por isso que ele seria top durante tanto tempo. Ele não era top porque ele queria ser top, não era o objetivo dele, nunca foi ser top. Ele era top por consequência do tanto que ele gostava de jogar mesmo. Ele fazia uma rotina de ter a hora certa pra jogar, de ter tantas horas por dia pra upar, os lugares, ele calculava XP, calculava tudo. A lista de pessoas que jogam apenas para atingir uma certa marca de levels e logo depois param é gigantesca. Bubble no nível 200, Eternal no 250, Sunrise e Debov no nível 100. Não existe nada de errado em bater suas metas e depois parar de jogar. Mas nunca antes na história tibiana vimos alguém que chegou no topo tendo como única meta o ganho de experiência por si só. Caçar e adquirir experiência era uma força motriz de Karsek, e os levels apenas uma consequência. Esse seria o segredo para Karsek conquistar todas as suas incríveis marcas. O primeiro 700, o primeiro 800 e o primeiro 900. Quando Karsek atingiu o level 900, chegando em um nível onde nenhum outro player do Tibia ousou chegar, sussurros começaram a ecoar em todo o Tibia. A comunidade tibiana entendeu que era apenas uma questão de tempo até Karsek chegar no nível 1000. Só que ninguém ligava para o nível 1000. Todo mundo ligava para o level 999. Um dos maiores mistérios do Tibia, desde a sua implementação, em agosto de 2005, era a Porta 999, no interior das masmorras da Banuta. Apenas players com o level 999 poderiam passar da porta e acessar o misterioso teleporte que ficava no seu interior. Nessa época, em 2005, quando toda a cave e a porta foi implementada, a player com o maior level no jogo era a Bubble, no nível 201. E o fato de existir uma porta que tinha como pré-requisito o nível 999 parecia apenas uma piada de mau gosto dos criadores do Tibia. Mas o que a Cipsoft jamais poderia imaginar é que em agosto de 2016, exatamente 11 anos após a implementação da porta, Karsek agora tinha o level para abri-la. Assim que ele upou o nível 999, todos os olhos de todos os servidores se voltaram a ele e ao subsolo da Banuta. Durante anos, criou-se 1 milhão de teorias e especulações do que existiria através do misterioso teleporte. Uns diziam que o teleporte levaria até o Basilisk, um dos NPCs inacessíveis mais misteriosos do jogo. Outros diziam que haveria uma sala de premiação, com a tão sonhada Boots of Water Walking, que permitiria aos jogadores, em teoria, andar sobre os mares do Tibia. Outras pessoas criavam uma teoria ainda mais mirabolante. O teleporte levaria o player 999 de volta ao Rookguard, fechando assim o seu ciclo, retornando às suas origens.
uma mensagem de parabéns apareceria na sua tela e o player, após upar tantos levels, retornaria a ter uma vida simples e feliz de iniciante, sem quaisquer preocupações de ser um high level. Ainda especulavam que tudo isso na verdade seria uma ilusão criada por um demônio, e que ao vencer o boss, a ilusão de Hookguard fake seria quebrada e o player retornaria ao seu level original, ganharia suas recompensas e estaria livre para voltar para o continente principal. Mas é claro que tudo isso era pura especulação. A única pessoa que saberia de fato o que teria atrás da porta era Karsec. Ao upar o level 999, Karsec foi o primeiro player a entrar no portal. O teleporte cuspiu Karsec de volta à realidade, e da escuridão total da Cave da Banuta, agora Karsec se encontrava em um lugar mega iluminado. Quando seus olhos se ajustaram com a claridade do local, e quando o zumbido da viagem dimensional saiu dos seus ouvidos, ele pôde analisar melhor onde é que ele estava. Ele estava numa praia. Diferente de todas as previsões, que diziam haver quests épicas, recompensas lendárias e quebra-cabeças a serem desvendados, o teleporte levava apenas a uma ilha paradisíaca, lugar onde os jogadores poderiam tirar férias e descansar após upar tantos levels. Karsec percebeu que, em sua mochila, um troféu apareceu, junto com uma mensagem na sua tela, o parabenizando por ter alcançado o nível 999. Não muito contente com o prêmio, Karsec deu uma rápida explorada na ilha, apenas para descobrir uma fila de NPCs, nomeados como se fossem players, reclamando por não terem conseguido pegar suas recompensas do cara que, em teoria, daria prêmios para todo mundo que chegasse lá. Mas esse cara que dá os prêmios, ele estava ocupado com um desses NPCs também que estava indeciso em qual prêmio pegar. A coisa toda, na verdade, parecia uma grande piada da Cipsoft com todos os players que se esforçavam para pegar o nível 999 apenas para pôr as mãos em uma possível recompensa. O mais irônico é que Karsec, o primeiro player a pisar na ilha, não fazia parte desse grupo, tendo upado os levels por hobby. Ele sempre foi muito cético quanto à existência de qualquer coisa por trás da porta 999, e acabou não se decepcionando tanto. Mas ele sabia que a comunidade como um todo iria se decepcionar, e não quis ser o mensageiro dessa piada de mau gosto da Cipsoft. Ao invés de falar toda a verdade à comunidade, ele preferiu apenas ficar em silêncio e alimentar o mistério da comunidade por mais um tempo. Karsec contou sobre a pequena ilha de Schrödinger apenas para os seus amigos mais próximos, incluindo o Tom. A comunidade toda estava pegando fogo, tentando descobrir de qualquer jeito onde Karsec tinha ido quando pisou no teleporte. Usaram a Eshiva, uma magia de rastreio de players, e descobriram que, quando o Karsec entrou no portal, foi parar em algum lugar no norte de Port Hope. Mas não havia nenhuma outra pista que poderiam ter, pois Karsec, por inúmeras vezes, disse que não revelaria o segredo. Mas para brincar com a imaginação dos curiosos, ele colocou na descrição do seu char no site um texto fake de uma mochila com um peso absurdo, que nem o seu char, totalmente pelado, teria cap para pegar. A brincadeira logo foi desmascarada, mas o mistério sobre a porta duraria ainda muito tempo. Dois outros players acabaram pegando o nível 999, Devionica e Mauro Kitt, ambos jogadores da Polônia. Assim como Karsec, os dois decidiram ficar em silêncio quanto à ilha, e assim formou-se uma curiosa aliança para manter o segredo da porta. Karsec, Devionica e Mauro Kitt, que antes eram rivais disputando por levels, agora acabaram fazendo parte de uma aliança bastante estranha, e juraram uns para os outros que não revelariam o segredo da porta, por o descontentamento geral do público. Foi o que ele me falou, que ele tinha combinado com o Mauro Kilt e com o Devionica, de que os 3 primeiros que iam passar não iam mostrar, para continuar o mistério. Porém, houve uma abrupta mudança de planos, quando o jogador Lee, um brasileiro que se aproximava cada vez mais do nível 999, disse que revelaria ao mundo o conteúdo da porta. O trio se agitou ao pensar nessa possibilidade, pois havia uma rivalidade bem forte entre Karsec e Lee. Com a permissão de Karsec, Devionica acabou quebrando o pacto e revelou ao mundo a ilha de Schrödinger. Mas o que ninguém imaginava é que ele faria isso do jeito mais irritante possível, em um dos episódios mais embaraçosos da história do Tibia, para quem acompanhou na época. Devionica tentou lucrar o máximo possível com a revelação da ilha, e ficava indo e voltando, enrolando e tentando pegar mais donates para mostrar mais conteúdo da ilha, que na real por si só já tinha pouca coisa. No fim da sua live ele chegou a agradecer a comunidade tibiana, mas foi achincalhado no Reddit e acabou sendo massacrado com o feedback negativo da comunidade. Karsec observou tudo isso de longe, sem muito interesse, e continuou upando sossegado. Karsec hoje se encontra no 21º lugar da tabela mundial.
Quando eu perguntei a ele o porquê dele ter diminuído seu ritmo insano de caça que manteve durante tantos anos, ele na verdade me disse que nunca parou. O que aconteceu na verdade foi que com o tempo a Cipsoft foi lançando cada vez mais conteúdo pay to win, como boosts pagos de experiência e coisas do tipo. Carcek continua jogando da mesma forma como ele sempre jogou, sem injetar dinheiro no jogo. E isso o tirou completamente da competição pelo top 1. Olhar hoje para Carcek na tabela mundial é como olhar para o level máximo que pode ser adquirido para quem não quer ficar injetando dinheiro ou tendo gastos adicionais no Tibia, que por si só já é bem caro com a Premium Time que está valendo bastante dinheiro hoje em dia. Carcek foi o jogador que se manteve por mais tempo no topo, só que em um tempo que o Tibia já não era assim mais tão famoso, tendo perdido grande parte do seu público para outros MMOs mais novos e para jogos de estratégia em tempo real, como o LoL e o Dota. Isso fez com que Carcek talvez não ficasse tão famoso quanto outros grandes nomes do Tibia, por os players mais antigos que pararam de jogar em 2006. Mas Carcek é, com certeza, uma das maiores lendas do Tibia. Agradeço imensamente ao Tomás por ele ter tido tempo para me mandar seus relatos sobre os acontecimentos da época, e ao próprio Carcek, que apesar de ser um cara super reservado, também se dispôs a responder todas as minhas perguntas para montar esse vídeo. Muito obrigado aos dois. E muito obrigado a vocês também que assistiram o vídeo até aqui. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e fica ligado nos próximos vídeos. Um abraço e falou!